Foi. Foi, né? Essa questão aqui, eu já vou começar comentando ela, antes de tu dizer. Isso. Eu me lembro que eu te perguntei aqui o tamanho de um arquivo e tu me disse que era 1 milhão. Eu digo, oxe, 200 terabytes vai 200 ser mil. 200 bilhões. E aí eu fiz a conta direitinho de 200 bilhões. Mas só que eu já fiquei sabendo que não é 200 bilhões fechado, é 200 bilhões, É porque, na 8, verdade, não é o sei. seguinte. É porque, na verdade, é o seguinte. Bom, vamos Vamos embora, começar vou aqui. atrapalhar mais não. Bora. Boa noite, pessoal, todo mundo. Começa aqui mais uma aula da gente aqui, tá? Essa maratona é legal aqui. E aí eu trouxe aí as 4 questões aí, Darlando, Cláudio e os demais que foram fazer o concurso aí. É o seguinte, porque na verdade, pela tabela é assim, um bit vale, 1 bit vale 8 bytes, entendeu? E aí quando começa no quilo, tudo vale 1024. Por isso que não dá um valor exato, Darlando, entendeu? Ele dá umas dízimas, mas só que ali ele não colocou dízima, ele colocou já direto. Então o que acontece? Essa questãozinha ali, naquele que tu me perguntasse a mim, acho que tu me perguntou quanto era 1 terabyte. E aí eu respondi que equivalia a 1000 giga. 1000 giga, né? E ali no caso dele aí, ele falou 200 terabytes, então 200 mil. Se 1 terabyte valia 1000 giga, 200 mil, entendeu? Só que essa questão aí, ela foi mal elaborada, tanto que eu botei no recurso aí no grupo, não sei se vocês pegaram e fizeram, tá? Eu acho que não dá mais tempo não, mas fundamentei lá para vocês, baseado nos conhecimentos e dos grandes cursinhos também que corrigiram, eu também acompanhei. Então, o que acontece? Essa primeira questão mesmo aí, o que é que ele fala? No meu ponto de vista, eu acho que a banca, ela deu uma pelada aí, porque não tem necessidade dessas questões vir com texto, entendeu? Aí você já tomou um tempo da bexiga aí. Porque se você baixar as provas anteriores dessa Polícia Penal, a NUCEP, ela não botava texto nenhum. Ela botava só o enunciado de boa e as múltiplas escolhas. Mas ela botou uns danados uns textos aí, que aí confundiu o meio campo. Mas vê só, essa 17ª questão aí, quem fez a prova do tipo A, ele diz o seguinte lá no enunciado, né? Que o DVD ele deixou de ser utilizado pela maioria das pessoas há muitos anos. Dentre as principais razões para isto estão o espaço de armazenamento limitado, tá? E aí ele diz que o crescimento do streaming, que é o que a gente está fazendo aqui nessa noite, né? Uma videochamada, uma videoconferência, o streaming. E ele diz que, mas este problema parece ter sido resolvido por uma turma de cientistas, né? Lá de Xangai. E ele diz que eles criaram um disco com capacidade de até 200 terabytes. Então, assim, 1 terabyte equivale a 1000 gigas. Então, 200 terabytes equivale a 200 mil. Até aí tudo bem. Então, se você fizesse o cálculo na hora, pô, 1 terabyte equivale a 1000 gigas. Então, 200 terabytes, 200 mil. Então, beleza. Você botava 200 mil aqui, e aí a questão ele diz o seguinte, que para efeito de comparação, os discos comumente utilizados tinham capacidade de 4,6. Na verdade, é 4,6 e um monte de dízima. Só que se você pegar um DVD mesmo, você vai olhar no meio do DVD que ele tem lá 4,7, porque ele arredonda, como passa de 6. 4,6 e um monte de dízima. Então, o DVD por si só, ele arredonda. Ele dá 4,7. No meio do DVD tem. E aí ele diz aí, ó, considerando o padrão de notação decimal, né? Aí ele diz que onde 1 kilobyte é igual a 1000 bytes, assinala a alternativa correta que indica a diferença. Aí o cara mataria a questão aí, porque assim, ele fala a diferença, né? Se é diferença, eu tenho que diminuir, né? Tem que diminuir. E aí ele diz lá que indica a diferença de capacidade entre um DVD comum e o disco criado. Então, se o disco criado for de 200 terabytes, né, e ele diz que 1 kilobyte equivale a 1000 bytes, então, assim, seria 200 mil menos 4,6. Porque ele diz aqui, ó, indica a diferença, ele fala aqui, ó, indica a diferença do DVD, tá? Ele fala aqui, ó, a diferença do DVD com o disco criado pelos pesquisadores chineses, entendeu? Então, de quanto foi o disco que os pesquisadores chineses criaram? 200 terabytes.
E aqui ele disse aqui, ó, que 1 kilobyte vale 1000 bytes. Então, 200 terabytes equivalia a 200 mil, né? 200 mil. Então, o que acontece? Como ele disse lá que você tem que ver a diferença, então, assim, no meu ponto de vista, essa aí foi uma questão que era só raciocínio lógico, na veia, sem necessidade, entendeu? Então, diminuindo aí 200 mil por 4,6, daria essa letrinha aqui, ó, 199.995,4. Daria essa letrinha aqui, letra A. Só que o que a banca fez? A banca aumentou. Pronto. Com certeza você vai ganhar, porque ela vai ter que alterar a letra. Ela vai alterar a letra. A banca ela soltou o gabarito dizendo que era a letra B. Dizendo que era a letra B. Tá? Mas, na verdade, não era para ela ter marcado a letra B. Se equivocaram. Porque ela diz aqui, ó. Alternativa que indica a diferença entre o DVD, que vale 4,6, e o novo disco, que vale 200 tera, né? Então, se ele quer a diferença do novo disco criado e do DVD, então ele teria que diminuir, porque o DVD não é menor, o DVD é 4,6 só. Então, seria 200 mil menos 4,6, daria a letra A. Eles soltaram a letra B. Com certeza, Darlanda, essa questão tu vai ganhar. Tu e quem marcou a letra A, entendeu? Vai ser de boa, sem estresse isso daí. Entendeu? Aí, ó, a segunda, a questão 18, deixa eu diminuir aqui. A questão 18, ela fala o seguinte, ó. Ele botou lá uma planilha de Excel, certo? Ele botou justamente, por quê? Porque essa função de transposição raramente se usa. Só usa a função de transposição quem trabalha diretamente com Excel. É que vive fazendo planilhas, gráficos, é que mexe com a transposição. Entendeu? Então, a gente, eu, você e os demais que somos usuários domésticos, a gente sabe o básico do básico de uma planilha, né? Um copiar, um colar, fazer uma fórmula de soma, uma soma diminuir, um máximo, um maior. Então, essa função de transposição só vai saber na veia quem de fato trabalha com isso, entendeu? Então, o que acontece? Quando ele disse ali, ó, a mudança de orientação da tabela. Então, assim, se a gente for analisar, quando a gente fala de orientação da página, o que é que vem na cabeça da gente? Vertical e horizontal, não é? Não é justamente a orientação? Quando você quer orientar a página, você vai lá na página, lá no Word, você vai lá, orientação de página, e muda vertical ou horizontal. Então, assim, tanto que ele disse assim, ó, a mudança de orientação da tabela, aqui, ó, da tabela. Ele botou. E aí você vê que ela tá na vertical, e ele passa ela para horizontal. Igual a gente faz no Word. Vertical, horizontal. Né? E aqui ele mostrou a setinha. Ó. Ela estava na vertical e ele orientou a página para horizontal. Você vê que todos os dados que estão aqui, do lado esquerdo, tá do lado direito. A diferença é que ele só orientou a página. Tirou ela em pé e botou deitado. Mas se você analisar, é a mesma coisa. Ó. Janeiro, fevereiro, março e abril, né? Aí, ó, ele ainda botou abril ali. Aí, ó, mês, dia. Aí ele diz aqui, ó, olha a bronca aí. Ele diz o seguinte, item 1, é possível fazer a transposição de uma matriz de dados, copiando os intervalos contínuo desejado, selecionando a célula inicial do destino do intervalo transposto. Com o auxílio do menu aberto, ao clicar com o botão direito do mouse, usa a função de colar especial. Essa função de colar especial, o nome por si só já diz, é como se fosse um Ctrl+V especial com vários caracteres diferentes, entendeu? O colar especial se refere a isso. O colar normal é o tradicional, copiou, colou. O colar especial, ele tem várias funções no Excel. Você pode colar em pé, de lado, de banda. Então, é uma cola especial. Tanto que ele diz lá, ó, é possível fazer uma transposição de uma matriz, tá aqui a matriz aqui, né? Tá, a matriz está aqui, certo? Aí ele diz que é possível fazer essa transposição, você tirou de um jeito e botou do outro,
copiando os dados do intervalo, como ele copiou aqui, ó, os dados, né, do intervalo, e ele diz que jogou para o outro lado, selecionando a célula inicial, destino, intervalo, transposto, com o auxílio do menu aberto, ao clicar com o botão direito do mouse, usando a função colar especial, indicando a opção transposição. Ou seja, essa daqui, essa questãozinha aqui é verdadeira, né? Beleza, essa é verdadeira. Aí o que a banca fez? A banca simplesmente soltou dizendo que era a letra A. Ou seja, a banca disse que o item 1 e o item 2 estavam corretos. Mas vê o item 2 o que é que diz. É possível fazer a transposição de uma matriz de dados, vírgula, copiando o intervalo contíguo desejado. Ou seja, até então é igual está dizendo lá em cima, né? Primeira linha. Aí ele diz, selecionando a célula atual de destino no intervalo transposto. Ou seja, até aí está igualzinho ao item 1. Aí vem um pulo do gato aí, quando ele diz assim, com o auxílio do menu editar. Aí, meu irmão, esse editar aí ficou errado, cara. Por quê? Porque ele está se referindo aqui pacote. Aqui, ó, ele mesmo disse aqui, ó, Darlan, que o pacote era o do 2019. E no pacote 2019, quando o cara abre o Excel, não tem esse menu mais editar. No 2019 não tem. Entendeu? Ele tinha no 2016 e ele tem atualmente, ele tem no pacote Office 365, que ele é um pacote online, que eu falei aqui nas aulas que quando o cara abre o navegador lá, o Edge, no lado direito em cima, né, no canto superior, você tem o pacote Office online. Pronto, se você abrir lá o pacote Office online, Excel, aí ele tem justamente uma aba de editar. Só que ele não fala aqui, ó, que é o pacote 365, ele fala que é o 2019. E o 2019 eles retiraram. No 2016 tinha, beleza. No 19 eles tiraram. Aí no 365 eles botaram de volta. E sabe onde é que você vai ver um Excel que também tem um menu editar? No Google Planilha. Quando você abre lá o Google Planilha, você abre lá a conta do Google, né? Tem Google Drive, Google Meet, né? Tem várias coisas, Google Docs, Google Planilha. Se você clicar lá no Google Planilha, que também é um pacote Office online, lá dentro do menu do Google Planilha, tem a abazinha, Darlando, editar. Só que ele não disse ali que era Google Planilha, ele não disse que era 365. Ele simplesmente disse que era o 2019. Ele foi claro e taxativo. 2019. Aí a banca divulgou que o gabarito era a letra A, dizendo que o item 2 e o item 1 e o item 2 era verdadeiro. Só que, na verdade, o único item aqui verdadeiro é o 1. Ou seja, cadê a letrinha aí que diz que só tem somente o item 1 correto? Ele não tem. Então, essa questão, jogador, vai ganhar também. Vai ser anulada. A questão vai ser anulada aí. Porque não tem. Entendeu? Não tem. Porque lá em cima ele é bem claro. Ele não vai, com certeza. Lá em cima ele é bem claro, dizendo que a transposição de tabelas é no Microsoft Excel 2019. Não sou eu, nem é você que está inventando. Foi a banca que escreveu lá em cima. Então, se ele bota lá que o pacote Office é da tabela Office 365, aí concordava com ela. Item 1 e item 2 correto. Mas ele disse que era 2019. E 2019 foi retirado. É igual, por exemplo, Darlando, o Windows. Tá? Todo mundo estava acostumado com o Windows XP. Lançou-se o Windows 7. Beleza. Foi o carro-chefe da Microsoft. XP e Windows 7. Né? Só que quando a galera lançou o Windows 8, tirou-se o botão iniciar. Não tem. Esse botãozinho lá no canto que a gente é acostumado com a bandeirazinha do Microsoft, no Windows 8 tirou. Aí depois eles lançaram o Windows 8.1, também mantiveram sem um botão. Aí quando eles lançaram em 2015 o Windows 10, eles trouxeram de volta o botão iniciar. Então é a mesma coisa de ir na banca dizer assim, que o pacote, que o Windows 8 tinha um botão iniciar, e você vai marcar lá, sem medo de errar, errado, que o Windows 8 não tinha um botão iniciar. E o 8.1 também não tinha. O botão voltou no 2010.
Então, mesma coisa. Então, nessa situação aí, ele foi claro lá em cima, quando ele disse que o pacote é o 2019. E no 2019, a Microsoft tirou o menu de editar. Aí ela foi e colocou aonde? Colocou no Google Planilha, né? Colocou lá no Office 365, mas no 2019 não tem. Então, cara, se você marcou a primeira, com certeza a 17, letra A, com certeza você vai ganhar, porque a banca ela vai ser obrigada a mudar o gabarito de B para A, tá? Ela vai ser obrigada, não tem para onde ela correr. E esse A18, você também, você e todo mundo vão ganhar, porque ela vai anular isso aí, tá? Não tem para onde correr, beleza? Aí, ó, aí mais uma questãozinha que a banca cria um texto. Ou seja, ela aloprou aí, né? Ela aloprou de vez. Porque se você baixar todas as provas da NUCEP, ela nunca cria as questões com texto. E esse ela criou com texto. Esse ela criou com texto. Entendeu? Aí lascou todo mundo. Lascou todo mundo. Aí, o que acontece? Nessa situação aí, o que é que a gente está sempre acostumado? Como eu disse a vocês, tecla de atalho, tem milhões de teclas de atalho. E o que é que a gente que passa a aula, que tenta passar o melhor para vocês, o que a gente passa? Os principais atalhos que as bancas cobram. Então, na história da NUCEP, ela nunca cobrou um Windows V. Se disser assim, que era Ctrl V, todo mundo sabia que era um colar, né? Todo mundo sabia que era colar. Mas simplesmente ela botou aqui, para acessar o gerenciador para acessar e gerenciar o histórico de área de transferência lá do Windows 10 a qualquer momento, o usuário deve pressionar a tecla do logotipo do Windows mais V, ou seja, essa tecla é uma tecla que lógico que tem, mas pouco se usa, pouco se comenta. Então ela parece que foi buscar lá no fundo do baú as teclas que são esquecidas, né? As teclas que são esquecidas. Então, assim, ela botou lá que o Windows mais V, você abria a sua área de transferência. De fato, ela abre a transferência. E onde fica essa transferência? É aqueles comandos que você dá, tipo um Ctrl C. Então, ele fica na memória cache, fica lá guardado na área de transferência, tá? Às vezes, você, ponto, eu mesmo, no dia a dia do trabalho, como eu vou para uma roda de um lado, vou para outro, às vezes eu pego o número do chamado dos bancos. Aí eu tenho que, na minha rota, colocar o número do chamado. Tá bom, se eu for daqui para Salgueiro, Salgueiro para Serra, então usa esse chamado por 2 vezes. Daqui para Salgueiro, aí o chamado número tal do banco tal. Quando eu saio de Salgueiro, aí chamado do banco tal em Salgueiro para o chamado de Serra. Então eu uso muito essa área de transferência, entendeu? Então eu uso muito isso. Então, assim, eu uso muito nessa área de transferência. Então o que acontece? é, Ela fica lá em cache, mas a partir do momento que você desliga o computador, reinicia, essa área de transferência ela é zerada. Porque, justamente, eu falei na última aula que quando você dá um comando, ficam todos guardados na memória cache. Lembra que eu falei? Às vezes você dá um Ctrl C de manhã para copiar e alguém lhe chama, você esquece. No final do dia que você esquece, lembra de mandar para alguém aquela situação que você tinha copiado. Então ele está lá. Então essa área de transferência. O que é que ele diz ali, né? Que na letra A ele diz: o suporte da questão está correto. E quanto ao gerenciamento da transferência, o usuário pode colar itens, mas não é possível fixar os mesmos. Na informática, tudo é possível, né? Então, quando ele diz que não é possível fixar os mesmos, claro, se você copia, você fixa, cola em algum canto, ou seja, você está fixando aquela cola, entendeu? Então, esse item 1 estaria errado. Aí a letra B diz que o suporte da questão está correto. E quanto ao gerenciamento da transferência, o usuário não pode compartilhar. Ou seja, por que eu não posso compartilhar? Quer dizer que eu transfiro uma apostila e eu não posso compartilhar? Claro que eu posso compartilhar. Se eu comprei e paguei, é minha. Se eu baixei e o download era gratuito, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso compartilhar. Então, assim, pela lógica, a gente já marcaria de cara A e B errado, e ele quer a correta, né? Aí a letra C diz assim, que o suporte da questão está parcialmente correto, né? Quando ele diz que é possível acessar a área de transferência, mas não é possível gerenciar.
Porra, aí é foda. Se eu acesso, por que que eu não posso gerenciar, né? Se o computador é meu, se quem fez as transferências foi eu, se eu acesso, eu controlo, né? Eu não posso controlar uma área de transferência do seu aí em Salgueiro, aí eu não posso. Mas se eu estou no meu computador, se eu faço, dou um Ctrl C, né? Se eu faço uma transferência, fica na memória do meu computador, eu posso controlar, como eu disse ali, eu posso ter acesso e controlar. Aí ele diz que não é possível gerenciar. Então, assim, mais um que está errado. Aí a letra D diz o seguinte: o suporte da questão está correto. Quanto ao gerenciamento da área de transferência, o usuário pode colar, lógico. Se eu estou transferindo, eu estou copiando para colar em algum canto, né? Aí então eu posso colar e fixar itens usados com frequência, escolhendo um item individual no menu da área de transferência. Claro, eu posso fixar, né? Eu posso fixar ele de boa, sem nenhum problema, entendeu? Então, ó, mais correto aqui seria a letra D, que de fato foi a letra que ele soltou aí, entendeu? De fato foi a letra que ele soltou. Aí a letra E diz que o suporte da questão está errado, pois não é possível acessar nem gerenciar. Se eu estou transferindo, como é que eu não posso acessar? Entendeu? Então, essa 19, por mais que você se bananasse, mas você ia pela lógica. Você ia pela lógica. Então, ó, letra D. Aí, ó, aí vem a 20. Mais uma vez ela alopra quando ela bota uma porra de um texto. Aí ele bota lá: PowerPoint é usado em apresentações cujo objetivo é informar sobre um determinado tema, podendo usar imagens, sons, texto e vídeos, que podem ser animados de diferentes maneiras. Até aí tudo bem, né? Até aí não tem estresse, certo? Aí ele diz lá que o PowerPoint tem suporte a objetos OLED e inclui uma ferramenta especial de formatação de texto ou de arte, modelos de apresentações pré-definidas, galeria de objetos gráficos e uma gama de efeitos de animação. Tudo que ele falou aí tá certo. Então, você tem essa gama de coisas lá no PowerPoint. Aí ele diz lá, sobre os recursos do programa, né? Aí, mais uma vez, Darlan, ele fala que esse pacote aqui é do 2019. Assim como ele falou lá em cima do Excel, na questão 18. Aí ele diz, olha, avalie as seguintes informações. Aí ele diz o item 1. O usuário pode utilizar, mas com a letra D, né? Mas, pois é, mas vamos lá. Aí ele diz, ó, o item 1. O usuário pode utilizar a ajuda de inteligência artificial, conhecida como copiloto, para gerar conteúdos da apresentação automaticamente, a partir de uma descrição textual da mesma. Vê só, Darlan, a gente falou aqui desse item 1 sobre justamente a nova inteligência artificial do copiloto, né? Mas eu falei aqui que a Microsoft só vai lançar definitivamente essa plataforma no segundo semestre. Até então, né, a plataforma que está sendo usada é do qual? Do Cortana. Então, quando ele diz que o usuário pode utilizar a ajuda da inteligência artificial, conhecido como Copilot, para gerar conteúdo das apresentações automaticamente. Primeiro, vê só, as apresentações, Darlano, não são geradas automaticamente, tá? Você é que manipula as apresentações. Porque, por exemplo, a única coisa que ela vai usar, mas não é automática, é você que faz as configurações, é a a transposição de um slide para outro, você colocar só o tempo. De um slide para o outro eu quero 10 segundos. De um slide para o outro eu quero 5 segundos. Mas não é uma coisa automática. Então, quando ele fala que as apresentações são automaticamente, isso aí ficou errado. Então, o item 1 fica errado porque ele diz que as apresentações são automaticamente. No PowerPoint, as apresentações não são automaticamente. Beleza? Então, o item 1 está errado por conta disso. Aí ele vem aqui no item 2, ó, que ele diz assim, ó, o usuário pode gravar sua apresentação do PowerPoint ou um único slide e capturar a voz, gesto de tinta. Beleza. Isso que eu estou fazendo aqui, ó, isso é PowerPoint, tá? E eu estou gravando. Todo o PowerPoint que eu estou apresentando aqui, vocês depois assistem a aula e vê os PowerPoint passando, slide por slide. Então, o item 2, correto. Tá? Então, o item 2 aqui, ó, correto. Então, aí você eliminaria o quê? A letra A,
você eliminaria a letra C, você eliminaria a letra E. Então, sobraria para você o quê? O item B, né? E D. Tu marcou D, não foi? Tu marcou D, não foi? Então, ó. D tu já tinha descartado porque a 1 já era fora do baralho, né? Aí, ó, o item 3 diz assim: o usuário pode criar uma apresentação de alta execução para execução autônoma em um stand ou quiosque. Justamente é aquilo que você vê nas propagandas nos outdoors. Se você chegar na bomba mesmo aí, você vai ver que tem aquela placa lá que fica passando os slides, né? Justamente que é o que ele diz. É uma alta execução para execução em stand ou quiosque de uma feira de negócio ou convenção, ou salvá-la como um vídeo e enviá-la para um cliente. Ou seja, essa daqui também você já mataria. Isso é verdade. Se chegar na bomba ali, você vai ver. Na bomba não, mas na roda do prefeito ali, prefeito S3, tem aquele outdoor luminoso, né? Que fica passando as propagandas. Ou seja, a pessoa vai lá, programa, né? Programa e deixa lá o dia todinho, né? Dia e noite. Aí ela deve botar lá um comando para meia-noite desligar, né? Tem uns que passam dia e noite ligado. Então, ó, item 2 correto. Aí o item 4 diria o seguinte, que o usuário pode criar slides bem projetados e impactantes com a ajuda gratuita da geração automática de slides com o design do PowerPoint. Ou seja, não é com o design do PowerPoint que você faz esses slides, né? Ele diz lá, ó, o usuário pode criar slides bem projetados e impactantes com a ajuda gratuita da geração automática de slides com o design do PowerPoint. Ou seja, o PowerPoint, né? Não é no design que você cria lá, não é no design do PowerPoint que você cria, tá? Se você ver lá, no design do PowerPoint lá, você vai criar a forma que você quer o slide, o fundo dele, o fundo do slide, né? Mas ele diz aí, ó, que o usuário pode criar slides bem projetados, impactantes, com ajuda gratuita da geração automática. E ele não gera automaticamente. Você tem que criar slide por slide. Você tem que criar o slide 1, slide 2. Ele não gera automaticamente, não, entendeu? Então, esse última questão, esse estaria errado. Então, o erro está aí. Então, tirando isso, beleza. Mas se você marcou a letra 17, letra A, você vai ganhar. E a 18, com certeza, vai ser anulada, sem sombra de dúvida. Beleza? Não tem pra onde correr, não. Esse aí é fichinha. Não tem pra onde correr, não. Beleza, Darlano? Cláudio? Cláudio marcou também aí? Natália voltou. Já ia ligar pra Natália aqui. Natália voltou. Umas 4 questãozinhas aí que é o que eu digo. Se cair essas questões parecidas em outro concurso, você já não erra mais. Já tá ligado aí. Entendeu? Essas questões aí, com certeza, essas duas aí. Teve gente que foi 19, 20, foi? Acho que foi a prova tipo B. Já no teu caso foi 17, 18. Beleza? E o resto foi de boa, de boa. Era só analisar. Agora, como você disse, você chega no concurso e trava tudo, né? E trava tudo. Então, meu povo, vamos dar seguimento aqui à nossa maratonazinha aqui. Eu coloquei aqui um certo ou errado, porque justamente eu sei que vocês estão cansados, né? Depois de um feriadozinho bom ontem, cansativo, mas a gente não pode perder esse ritmo aqui, né? Não podemos perder esse ritmo. E aí vamos com tudo agora, beleza? Vou só jogar uma apresentação aí para a gente começar aí. Inclusive, depois eu quero ver com vocês aí, porque a gente começou a nossa maratona, né? Acabou o concurso e a hora da gente dar uma revisada em um item a item é agora. A hora da gente dar uma revisada legal é agora. Aí depois eu vou fazer uma enquete se vocês vão fazer o concurso da Polícia Civil, da Polícia Penal do Ceará, tá? Mas depois a gente faz uma enquetezinha aí. As meninas que estão no grupo aí, como Socorro, como Natália, vocês vão fazer o concurso da Prefeitura de Salgueiro? Porque se vocês fizerem, vocês viram que eu botei vocês no outro grupo lá, né? Eu até avisei a Darlanda aí, eu digo, ó, se for fazer, me avisa que eu jogo vocês no grupo de Salgueiro. Ô, Darlanda, inclusive, tu vai fazer, Natália? Pronto. Mas tu não tá assistindo a aula lá, e eu coloquei tu no outro grupo lá, a gente já teve 2 aulas lá.
A gente já teve 2 aulas lá. É É bom. porque Oi, diz, Natália. eu decidi agora. Decidiu agora, velho? Então, beleza. Amanhã tu não perde a aula, não, viu, danada? Amanhã tem aula, viu? Tô igual a Val. Ah, não, Val é fora de sério ali. Então, assim, ó. Então, assim, Arlando, se você quiser, aí eu jogo você amanhã para outro grupo e eu fico o convite para todo mundo que tá aqui, viu? Leninha já tá lá. Se Bolacha quiser também pegar uns bizu lá, eu boto também lá, tá? E até eu falei para Darlano, falei para Natália aí, para Socorro, que se vocês quiserem para outro grupo assistir, são 12 encontros, né? Já tivemos 2. Lá é só resolução de questões da Ingeduc, lá. As coroas lá é bem animada, né? Tá a Heleninha que deixa eu mentir. São bem animadas mesmo. Ó. Então, Darlan, se quiser, amanhã eu mando o link para vocês. Aí a aula começa de 8 horas, tá indo até 10. Aí dá para vocês não perder o ritmo aí. Pronto. Justamente, naquele eu perguntei a tu vai querer entrar, disse, vou ver aqui. Aí não me disse mais nada, mas eu coloco. Tô ligado. Esse horário de 8 horas é meio complicado, né? Mas faz o seguinte, pô, eu mando o link da aula depois para você. Aí você assiste com isso. Manda o exercício e manda o link para você, é melhor. Já que esse horário é meio complicado para você. Claudio, também se quiser fazer o concurso da Prefeitura de Salgueiro, se não der para assistir, eu mando o link da aula e vocês assistem aí, tá? Já estão na cidade mesmo, não custa nada fazer. Fala, Raul. Mas esse grupo aqui que a gente está, dessa aula da quinta-feira, vai continuar ou vai ficar só o outro? Não, vamos continuar. Porque, na verdade, esse grupo aqui, que a gente é toda quarta-feira, é justamente informática do zero, né? Aprendendo informática. Então, na medida que for saindo o concurso, a gente faz uma enquete, quando vai sair Ceará. Vocês vão fazer? Vamos embora. A gente baixa o edital e foca o Ceará. Então, assim, como eu estava dizendo, pessoal, muita gente, Eu vou Darlan, continuar nesse aqui eu vou continuar. olha, muita gente saiu do grupo. Falaram comigo ontem, hoje. Professor, não vou continuar mais porque o horário. Pronto, Jéssica mesmo falou aí que o horário estava inviável para ela. Só que, assim, a grande maioria, esse horário é o melhor horário, 10 horas, porque tá saindo do cursinho, tá chegando em casa, entendeu? É cansativo, mas, poxa, eu até falei para ela, é uma vez por semana, né? Uma vez por semana, dava para fazer um esforço. Mas aí, vamos ver o que a gente faz, né? Mas eu acho que esse horário tá de boa. É só pegar o ritmo. E assim, como eu falei para Daniel, falei para Leninha, ó, se tiver 5 pessoas nesse grupo aqui, todo mundo, fulano saiu, ciclano saiu. Se ficar só 5, eu dou aula os 5. Não tem um problema nenhum, não, cara. Não tem um problema nenhum, não, tá? Porque assim, tanto faz eu estar com 28 como com 5. Não tem estresse comigo, não. Por isso que eu coloquei hoje aí nosso tema, carreiras policiais. Porque como não tem edital até então aberto só o Ceará, tem que ver. E aí, vocês vão fazer o quê? Ceará? Vamos. Então, pronto, a gente vai questões só do Ceará, entendeu? Mas aí tem as meninas, como Natália, como Socorro, mas a gente coloca lá no outro grupo lá. Isso. Agora, justamente, a IDECão, como diz, e ela chama IDECão. A IDECão, as questões são mais trabalhosas, estilo da CESF, são muito mais difíceis, né? Então, é melhor agora a gente vai acelerar. Por quê? Porque a NUCEP até então era uma banca local, né? Regionalizada. É igual aqui em Pernambuco aquela UPNet, né? Mas ela aloprou legal aí, bicho. Aloprou valendo. Mas vamos começar a cair. Eu vou fazer uma enquetezinha depois. Hoje, atualmente, temos, acho que 12 pessoas no grupo, né? Tá de boa, tá tranquilo. Não tem muito tumulto, todo mundo aqui se ajuda. E eu até disse, pô, bicho, acho que a galera vai sair todo mundo aí. Vai ficar 1, 2. Mas se ficar 5, tá de bom tamanho, tá? Vai ficar 5, vai de boa. Não tem estresse comigo, não. Mas a gente vai conversando, vai se ajustando aqui e tudo certo. Beleza? Então, ó, para não perder o ritmo aí do nosso concurso, eu já cheguei aqui, ó, fazendo uma revisão de tudo que a gente viu para fazer esse concurso da Polícia Penal do Piauí. Então, por exemplo, primeira questãozinha fala que serviço nas nuvens, que coisa que não teve no Piauí, né? Coisa que não teve no Piauí, mas vai cair no Ceará, né? Que é o serviço das nuvens. Então, quem foi fazer a prova da Polícia Civil lembra muito bem dessa Polícia Civil de Pernambuco, lembra muito bem dessa questãozinha da nuvem aí.
Ele diz o seguinte, que identifique o software como serviço, né? Quando um provedor de serviço oferece acesso a um ambiente baseado na cloud computing, né? Na computação na nuvem, no qual os usuários podem testar os aplicativos. Então, assim, quem fez o concurso da Polícia Civil matou essa questão e ganhou, porque não me lembro qual foi lá a questão, me lembro que era todo mundo marcou, acho que era paz, e aí a banca considerou uma CAIS, né? Que é uma terceirizada da paz. E aí, justamente, quando saiu o gabarito final, a banca ela cancelou a questão, porque tinham duas respostas. Então, numa questãozinha como essa, ó, o que é que você faz? Faz a pirâmide, para você não se perder. Então, são três tipos de nuvens, tá? É uma nuvem, vocês ainda se lembram daí? É uma nuvem chamada IaaS, tá? É uma nuvem chamada Paz, tá? É uma nuvem chamada Paz, ok? E uma nuvem chamada SaaS. Isso aí, tá? Então, ó, o que é que a banca aqui diz? Que identifique o software como serviço, tá lá em cima, é a última nuvem. Quando um provedor de serviço oferece acesso a um ambiente baseado na nuvem, no qual os usuários podem testar os aplicativos. Se teste os aplicativos nessa nuvenzinha aqui, ó, na nuvem Paz e não na SaaS. Quando ela chega na nuvem SaaS, é uma nuvem que já está online, disponível para você. Ou seja, se você entrar lá no pacote Office 365, o pacote Office 365 é um pacote Office de escritório online. Ele está baseado na nuvem SaaS, porque já foi testado, aprovado e agora ele soltou para a galera, né? Para você usufruir, entendeu? O Google Drive está onde? Na nuvem SaaS, né? Você já clica lá e já usufrui do serviço. Então, essa questãozinha aqui, ó, tá errado. Porque, na verdade, quando ele diz assim, testar os aplicativos, ele se refere, ó, a essa nuvem aqui, ó, certo? Se refere a essa nuvem. Não, e não na SaaS, como ele disse aqui, ó. Ele falou aqui, ó, que a nuvem era SaaS. Tá? Então, essa questãozinha só para vocês relembrarem e revisar, tá errada. Mas já mata a charada. Faz pirâmide, SaaS, PaaS e AIS. Fechou. É? Começou o alicerce, desenvolveu, aplicou. É assim que funciona. Questão 2 é o seguinte: na barra de tarefas do Windows 10, ou seja, na sua barrinha de baixo aí, né? Tarefas. Nas barras de tarefa do Windows 10, podem ser colocados os ícones dos aplicativos utilizados com maior frequência. Beleza. Até aí tudo bem. Agilizando a abertura desses aplicativos quando necessário. Ele diz que para você colocar na barra de tarefa algum ícone de aplicativo que está lá no iniciar, basta você clicar com o botão direito do mouse e em seguida em mais. Até aí, beleza. Ele diz que depois configurar e depois em fixar. Esse configurar aqui não existe. Isso aí a banca inventou, tá? Essa questão está errada, porque não existe configurar. Quando você clica com o botão direito, digamos, por exemplo, que você abre lá o Google Chrome. Então, iniciar, achou o Google Chrome, botãozinho direito. Quando clica no botão direito, ele aparece para você esse mais, como diz assim, mais, é para fazer o quê? Aí mais, aí depois é que tem fixar na barra de tarefa, ou seja, não tem esse configurar. Se você está abrindo, é porque você já sabe o que quer fazer. Então não existe esse configurar. Então configurar está errado, tá? Só por causa desse configurar a questão ficou errada. A banca já botou essa palavra com uma casquinha de banana, tá? Aí vem a questão 3, que fala assim, ó, que o pacote do programa Office 365, a versãozinha online, tá, da suíte de aplicativo para o seu escritório, focado no trabalho colaborativo e simultâneo de uma grande equipe e na segurança, se enquadra seguinte tipo de serviço da nuvem Paz. Então, ó, o pacote Office 365, versão online, tá? No suíte de aplicativo para escritório, focado no trabalho colaborativo
e simultâneo de uma grande equipe e na segurança se enquadra no seguinte tipo de serviço da nuvem Paz. E aí? O que é que vocês marcariam aí? Mais uma vez, entra aqui, ó. Entra a pirâmide, né? 3 nuvens, né? IaaS, Paz e SaaS. Então, fazendo essa pirâmide fica mais fácil, né? Porque, é como você disse mesmo, Dalano, no concurso o cara trava, fica meio questões bobas, você acaba errando, vacilando por besteira. Então, o que é que ele diz lá? Que o pacote é 365, beleza? O pacote é 365. Aí ele diz que a versão é online, beleza, de boa. Mas o pacote 365, né, ele já está o quê? Já está pronto para você acessar de onde queira, né? Então, se ele está pronto, você enquadra ele aonde? Aqui, ó. Mais uma vez na SaaS, né? Porque é o serviço, a suíte como serviço, né? Você está usufruindo desse pacotezinho aqui, ó. Então, mais uma vez, ele disse que era paz, errado. Fechou? E bom que vocês entenderam aí. Uma questãozinha dessa, vocês marcam tranquilamente. Aí vem aí, ó, a quarta questão que diz assim, ao utilizar o recurso de enviar para, tá? Então, vamos lá. Eu tenho uma pastazinha, tá? PDF. Tá aqui o nome, PDF. Tá, minha pastazinha de PDF. Aí ele diz que ao usar o recurso de enviar para, mandei aqui, ó, vou enviar para. Aí diz com o botão direito sobre uma pasta, a partir do explorador de arquivos. Aí ele diz selecionar a área de trabalho. Então, ó, enviar para minha área de trabalho, né? Minha área de trabalho. Então, ó, beleza. Aí ele diz, ó, selecionou, botãozinho direito, enviar a área de trabalho. O comportamento padrão do Windows é criar um atalho da pasta? Sim, né? Ele criou um atalho porque a pasta permanece no meu explorador de arquivo. Eu só enviei só um atalhozinho para facilitar, para eu não ter que abrir aquele monte de tela. Então, ó, questãozinha tranquila, tranquila, correta. Criei a pasta, minha pasta está dentro daqui do meu explorador, ela vai permanecer lá, tá? E quando eu boto enviar para, ele vai criar só um atalho. Eu posso botar área de trabalho, posso botar onde eu quiser, beleza? Agora, se eu digo mover, aí ela vai sair de um canto para outro. Então, ela vai sair do meu explorador de arquivo. Mas se é só enviar para, eu envio sempre um atalho. E ele diz aqui, ó, cria um atalho de quem? Da minha pasta. Da minha pasta aqui, ó. Então, uma questãozinha tranquila, tranquila, tranquila também. A quinta questão diz assim, ó, que para se aumentar a segurança do computador, removendo-se as senhas ao acessar quem? Removendo-se as senhas ao acessar o Windows 10. E ele diz que a Microsoft desenvolveu quem? Um serviço chamado Windows Hello. Essa daí, Cláudio, Darlano, Leninha, Natália, Cícera, Natália, essa daí é clássica, porque a gente já viu e reviu várias aulas, que a Microsoft, quando lançou o Windows 10, trouxe algumas novidades que no 7 não tinha. O Windows Hello foi uma das novidades, né? Assim como o Windows Defender também foi uma novidade, certo? Assim como o BitLocker, que foi também mais uma novidade. Então, ó, o BitLocker é o programa de criptografia. Quando você ativa o BitLocker da máquina, certo? Todo pendrive ou todo HD externo que você colocar e ele tenha vírus, o BitLocker trava ele. Você não consegue acessar. Ele grita. Aí você vai ver lá, tem vírus, vou fazer um escaneamento. O Windows, né, Defender, ele não tinha no Windows 7. Então, a partir do Windows 10, o Windows Defender entrou como quê? O antivírus padrão. E aí a gente viu nas aulas que se você instalar um antivírus por sua conta,
o Defender ele sai de cena. Ele automaticamente ele é desabilitado. A gente viu isso aqui. E aí a gente viu que uma das novidades foi o chamado Windows Hello, que é um programa de autonomia facial ou biométrico, né? Então, com o Windows Hello você pode tanto travar ou liberar seu computador pela biometria ou pela face. Quando ele escaneia a face, a câmera vai direto no olho, tá? Porque ele faz uma leitura da sua íris. E a gente também viu isso aí. Então, quando ele diz que para aumentar a segurança, o Windows 10 foi desenvolvido um serviço chamado Hello. Então, ó, certinho. Então, perfeito. Certo? Então, ó, primeira questão errada, segunda questão errada, tá? Terceira questãozinha aqui, errado. A quarta certa e a quinta certa, né? Até aí tudo bacana. Estamos dando uma revisada, conversada. Vocês anotando o visu que na última aula não deu para anotar porque o sono não deixou. E assim vamos embora. Sexta questão diz assim, ó, que um usuário ele criou uma agenda lá, uma tarefa agendada lá no Microsoft do Windows 10, a partir dos recursos ferramentas administrativas, que fica lá no painel de controle, meu povo. E ele diz assim, que para se executar todas as segundas-feiras, às 13 horas, né? Então o cara foi lá e criou, toda segunda-feira, às 13 horas, eu quero que faça um backup, né? Então ele criou lá, a partir do painel de controle, nas ferramentas administrativas, ele criou lá uma tarefa, né? Agendada. E ele diz o seguinte, sendo assim, o computador pode estar sendo usado por qualquer pessoa. Perfeito. Perfeito, perfeito. Questãozinha de boa. Por quê? Independente de estar lá, Cláudio, Leninha, Cícera, Socorro, Jéssica, Darlando, Beto, não importa quem esteja sentada na máquina. O único critério que você precisa estar é com a máquina ligada. Mas independente da pessoa, gênero que esteja lá sentado, né, pouco importa, naquele dia, na segunda-feira, às 13 horas, a máquina vai fazer lá, como ele diz lá, vai fazer o seu backup, né? Como ele diz ali, executou sua tarefa naquele dia. Então, independente de quem esteja lá, vai ser realizado a função, tá? A função lá, porque está agendada no próprio sistema. Então, beleza. A sétima questão diz o seguinte, que considerando que o navegador é o Google Chrome, o atalho que seleciona o texto, olha só, na barra de endereço, tá? Seria Alt D. Alt D, tá? Então, digitou lá www.pciconcurso.com.br e aí você deseja que aquele nomezinho PCI seja selecionado. Então, Alt mais D. Então, Alt mais D, com certeza, sem sombra de dúvida, selecionará o seu endereço na barra de endereço, lá, o seu texto na barra de endereço. Então, questãozinha também já trabalhada algumas vezes e tranquila. A oitava questão diz assim, que é uma rede de computadores, um computador, ele pode assumir tanto a função de quem? De cliente, quanto a função de servidor. Então, em uma rede de computadores, tá? O computadorzinho, que você não dá nada por ele, ele tanto pode assumir a função de cliente como servidor. Perfeito. Resposta correta, tá? E vou lá, ainda vou mais. Um servidor, ele nem precisa ter mouse, ele não precisa ter teclado e nem precisa ter monitor. Então, a única coisa que você precisa ter um servidor é só o gabinetezinho, aquela torrezinha, tá? Ligada lá, ou na Wi-Fi, ou via cabo, ligadinha. Por quê? Porque do computador que você esteja, tanto faz na empresa ou em casa, tá? Você acessa, né? Você acessa a área de trabalho remota dele e você tem todo o controle de sua empresa. Então, eu estou em casa, mas trabalho no home office. Mas de casa eu tenho acesso ao servidor da empresa, que fica lá numa sala, lá no fundo da empresa, mas ele tem que estar ligadinho e eu tenho controle de todo mundo lá. Então, ó,
Perfeito. Então, aquela torrezinha, aquele computador, aquele gabinete, tanto faz eu transformar ele como cliente, né? Tanto faz eu transformar ele como servidor. Então, questãozinha tranquila também. A nona questão fala assim, ó, que o MAC, ele é o número único gravado na placa-mãe e que identifica, independente de ele estar ou não conectado à rede. Certíssimo. Falamos isso várias vezes aqui, que o MAC é como se fosse o CPF da placa. Ou seja, o CPF ele é único e intransferível. Independente da pessoa, fulano faleceu, o CPF de fulano agora vai ser distribuído para uma nova criança que nascer. Negativo. Quando se diz que o CPF foi cancelado mesmo, isso, a Vera, né? Então, não tem mais para onde correr, certo? Não tem mais para onde correr. Então, mesmo assim, funciona, né? O MEC, tá? Mesmo assim, funciona o MEC. Então, o MEC é o número único gravado na placa, como se fosse o chassi do carro, de uma moto. O chassi não está gravado? Está gravado aonde? Lá tá gravado no quadro da moto, tá gravado lá na soleira do carro. Então, ele é único e intransferível, tá? Ele é único e intransferível, certo? Então, ó, nona questão também está correta. Aí vem a 10ª questão, que diz assim, ó, na utilização de criptografia para redes sem fios, um dos tipos que pode ser usado é o WPA2, que se utiliza de uma chave secreta compartilhada, tá? Então, ele se referiu à rede Wi-Fi e dizendo que um dos tipos pode ser usado de WPA2. WPA2 é o nível máximo de uma rede, tá? De uma rede sem fio. Porque existe a WEP, tá? Deixa eu apagar aqui. Existe a WEP. Cadê ele? Vou apagar. Certo? Poxa, trouxe errado. Aí. Ó, existe a WEP, existe a WPA e a WPA2. E qual a diferença? Essa aqui sem senha, certo? Essa aqui sem senha. Então, se você botar um roteador na sua casa e você marcar WPA, todo mundo que chegar na sua casa, tá? Ou na frente da sua casa, vai pegar sua Wi-Fi de graça. Porque não tem senha. Tá? Não tem senha. Então, essas redes Wi-Fi que é liberada o público em geral, né? Em shopping, aeroporto, ela é liberada como web. Todo mundo que chega lá pega o acesso da rede. Só que é uma rede vulnerada, né? É uma rede que fica vulnerável, assim, se não tem a senha. Então, Leninha pode chegar lá no aeroporto, acessar a rede web, colocar um vídeo na rede, desculpa, e todo mundo que for acessando a rede do aeroporto, infectar. Então, não é uma rede segura. Aí tem a rede aqui, ó, WPA, que é com senha, tá? Que é com senha, porém, hoje é considerado uma rede fraca. Por quê? Porque essa rede aqui, a senha, é só de 4 a 8 dígitos, né? E não precisa de caracteres para dificultar, né, as pessoas que tentam invadir. Já essa WPA2 foi desenvolvida como uma senha forte, tá? Uma senha forte, que justamente é a mistura, uma senha forte, que é a mistura de números, letras e caracteres. Então, hoje se usa por padrão uma senha chamada WPA2. Então, quando ele diz que na utilização de criptografia de rede sem fio, um dos tipos para ser usado é WPA2,
Aí você anotou aí, já marca certo, tá? Já marca certo. Sem medo de errar, beleza? Aí vem a 11ª, que diz o seguinte, que dentro do seu navegador, tá, do Google Chrome, usando o seu sistema operacional Windows 10, é possível você abrir uma nova guia. Nova guia. Ou seja, se liga só, você tá com o seu navegador aberto, certo? Tá com o seu navegador aberto. Aí aqui tá a Globo. Aqui tá a Globo, certo? E aí você quer abrir uma nova guia, né? Como eu disse ali, quer abrir uma nova guia, certo? Então, ó, Ctrl T, um novo texto. Então, ó, Ctrl T, abre-se um novo texto na mesma guia. Então, ó, 11ª, correto. Então, ó, estou com a guia aberta. Se eu clicar lá em cima no maisinho, de lado, ele vai ficar mais um site. Se aqui tem um maisinho. Se eu clicar no maisinho, ele cria lá, como ele disse lá, uma nova guia. E assim por diante, certo? Então, verdadeiro, Ctrl T, novo texto. Show? 12ª, diz o seguinte, que o Windows 10 tem por padrão uma ferramenta denominada restauração do sistema. Perfeito. Show de bola. E ele diz que pela qual é possível retornar o sistema a um ponto de restauração só do dia anterior. Aí, ó, errado. Só de um dia anterior, não. De fato, o Windows 10 ele tem esse serviço de restauração do sistema. Com certeza ele tem. Mas você pode trazer seu ponto, como ele disse lá, você pode retornar ao ponto não só de um dia anterior, tá? No Windows 7, você era obrigado a criar o seu ponto de restauração. Já o Windows 10 não. Se você marcar lá em configurações, você marcar para ele restaurar o sistema, ele fica criando os pontos. Ele fica criando os pontos de restauração. Então, por exemplo, se você hoje terminou a aula aqui de boa, mas amanhã você acorda, vai ligar seu computador e não pegou o computador. Aí você diz assim, não pode. Não pode. Isso é impossível. Aí simplesmente o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Simplesmente você vai botar lá restauração do sistema e ele vai mostrar, ó, ontem à noite, às 22h30, criou-se um ponto de restauração. Terça-feira, tal hora, tem outro ponto de restauração. Sábado, tem outro ponto de restauração. Ou seja, ele vai mostrar vários pontos de restauração. E aí você vai escolher, não, sábado estava melhor do que quarta, não, vou botar para sábado, ponto de sábado. Você marca lá e avança. Aí o computador vai fazer uma varredura e ele vai voltar o estado da máquina para aquele dia que você escolher. Agora, lembre-se, o que você instalou hoje vai perder, tá? Eu instalei um programa na minha máquina, mas eu vou ter a máquina para sábado. O que é que tu acha? Eu acho que você se lascou. Eu acho que você lascou-se, porque se você instalou o programa hoje e você não tem mais o instalador, babau. Tchau pro louro, tá? Vai ter que instalar de novo, porque sábado ele não estava com esse programa instalado. Então ele faz uma varredura e ele captura o sistema como ele era sábado, como ele era segunda. Então, tem a restauração do sistema? Tem. Só que não é só para um dia anterior. É para todos os dias que ele cria o ponto de restauração. Entendeu? Aí vem a 13ª, que diz assim, que a memória ROM do computador é considerada uma memória secundária para armazenamento das informações no disco, a qual ela não é apagada quando o computador é desligado. Perfeito. Perfeito, perfeito. Tá? Quem é a memória ROM? É nada mais nada menos que a memória que vem de fábrica. Aquela que você olha para a placa, ela parece uma centopeiazinha, com as perninhas assim, ó. Um chipzinho, com as perninhas que fica direto na placa. Você não consegue remover ela assim. Ah, vou botar a mão, vou tirar. Você não consegue.
E ela diz que o seguinte, que ela é uma memória considerada secundária, ou seja, tá certo, pô. A memória principal, que é chamada memória primária, é justamente a memória do HD, onde está instalado todo o seu sistema, onde está instalado tudo. Então, como ele disse ali, a memória ROM é considerada a memória secundária, né, para armazenamento de informações no HD, no disco rígido. E ele disse que o seguinte, a qual não é apagada quando o computador é desligado. Perfeito. Então, por exemplo, quando você desliga seu computador, quando você volta, a sua hora está lá, a sua data está lá. Ou seja, ela prevaleceu, ela segurou. É igual a bateria de carro, né? Você pode viajar aqui o dia todinho. Chegou, desligou o carro, beleza. Mas amanhã, quando você botar a chave e ligar o painel, o que é que vai aparecer? Vai aparecer a hora, vai aparecer os quilômetros que você rodou, se você tem gasolina, se está na reserva. Ou seja, simplesmente a bateria, ela segura todas as informações. Ela segura todas as informações. Então, assim funciona a memória ROM. Quando você desliga o computador, ela não perde as informações. Então, o 13º está correto. A 14ª diz assim, ó, que uma rede do tipo MAN cobre áreas geograficamente dispersas, podendo abranger grandes áreas, chegando a um país ou até mesmo a um continente, possuindo, o povo tá meio caladão aí, tá? É bom, quando tá Beto Tiara aí, Graça e Grey, das caraditas aí, as meninas estão tudo concentradas aí. Então, ó, essa questãozinha aí, né, o que é que a gente viu aqui? Isso, é o que a gente viu aqui, que existe as redes PAN, certo? Existe as redes PAN, existe as redes LAN, existe as redes MAN, certo? Existe as redes WAN. Ah, professor, tem muito mais rede. Tem. Tem rede CAN, tem um monte de rede. Só que os concursos públicos cobram essas 4. Então, ó, rede pessoal, rede local, rede metropolitana de cidade e rede a longa distância, né? Então ele diz que uma rede do tipo MAN, geograficamente, ela é área geograficamente dispersa, podendo abranger grandes áreas, chegando a um país. Então, de fato, quem chega no país é uma WAN, que é uma rede de longa distância. Uma rede MAN seria uma rede de cidade, tá? Seria uma rede de cidade e não chegando a outros países. Então, diante dessas informações, a 14 está errada. Errado, tá? Totalmente errado. Beleza? Com relação à rede de computadores, vocês estão muito bem preparados. Essa é a realidade. Aí vem a 15, que diz assim, ó, que a PaaS, né, que é a plataforma como um serviço, contém os componentes básicos da internet. Ou seja, são os componentes básicos é onde tudo começa. Então, mais uma vez aqui, ó, para você fixar, tá? Ó, people, IAs, IAs, paz. Então, a gente vai fazer, você nunca vai esquecer. E sais. O que é que ele diz? Contém os componentes básicos. Então, assim, uma casa começa por onde? Pelo alicerce. Componente básico, né? É você fazer o rodapé todinho para começar a levantar as paredes. Então, ó, se ele fala paz, ele ficou errado. Porque a paz é a nuvem que você vai desenvolver os programas e testar. Até chegar no usuário final com a paz, com a SAIS. Então, tranquilo. Isso aí vocês estão topzera aí, estão desenrolando de bola. Aí vem a 16, que ele diz assim, ó. No navegador do Mozilla Firefox, esse cidadãozinho aqui, ó, esse botãozinho aqui, permite abrir o painel de histórico. Aí você me ajude, né? Se a seta tá para baixo, é como se eu tivesse o quê? Olhando e alguma coisa estivesse descarregando no meu computador. Descarregando no meu computador.
Então, no navegador Firefox, esse botão representa o quê? Download, né? E isso, download. Então, ele disse que representava o histórico. Totalmente errado. Errado, errado, errado. Beleza? Então, questãozinha de revisão aí para você refrescar a mente. Depois dessa porrada que levaram aí no Piauí, entendeu? E eu tenho certeza que você vai clarear. Fala, Darlan. No Mozilla, no Google Chrome, em todos Hum, esses. é, No, mesmo desenho. lá nos três pontinhos lá de configuração é que você vai Hum, achar o histórico, né? Todos eles são Isso, dessa isso. mesma forma. É, todos são. A nomenclatura é a mesma, não muda não. Todo esse desenho aí. Download lá, tudo certinho. Viu? Independente. Show. Bora aí, 17, que diz assim, ó. Que a função da área de transferência, olha aí, mais uma da área de transferência lá que vocês aprenderam lá, o Windows mais V, né? Então, a função da área de transferência do Windows 10 é ser um local de armazenamento temporário das informações copiadas, que o usuário pode usar em algum outro lugar. Perfeito, né? Enquanto você não reiniciar a máquina, enquanto você não desligar, ela permanece como o quê? Como área de transferência lá, temporariamente guardada. Então, ó, mais um aqui. Fala, Darlan. Vai aproveitar que a gente está falando dessa questão, porque ele falava lá da questão de fixar, né? Isso, Quando você isso. deixa fixado lá, quando você desliga, apaga ou ele fica fixado quando você voltar a estar lá Não. de novo? E quando desligou, apaga, que é memória temporária. Agora sim, quando ele diz fixado, é o seguinte, é porque se você fizer várias transações, por exemplo, vou dar um exemplo de Pix, certo? Do Pix. Digamos que você faz um Pix para mim, tá? Mas durante o dia você vai fazer vários Pix para mim. Então você fixa meu Pix lá em cima. Você transferiu o Pix, mas você fixa ele. Por quê? É igual as mensagens. No WhatsApp, quando você quer fixar, por exemplo, com certeza você deve ter muitos seguidores. E aí sua esposa, quando fala com você, a mensagem de sua esposa vai lá embaixo, porque a galera começa a falar. A mamãe, a primeira. O Oi? amor. Isso, né? Aí o cara vai lá, bota lá em cima, tal, tal, tal. Aí o que acontece? Você não fixa, não tem aquele percevejozinho, né, na própria memória, na mensagem, que você aciona ele, ou seja, você escolhe quem você quer fixar, independente de você receber 1.000 mensagens, como 2.000, a pessoa vai ficar lá em cima fixa, né? É igual aquele quadrozinho de percevejo que você bota como se fosse um bilíriozinho lá, né? O alfinetezinho, tá? Então, a mesma coisa na área de transferência, você pode fixar. Então, assim, eu transfiro muito para esse Pix aqui. Então, vou fixar aqui em cima, porque uma hora de tanto eu passar Pix aqui, eu não sei onde é que está o Pix do cara. Então, você pode fixar. Mas se você reiniciar a máquina ou desligar, aí vai para o saco. Porque o armazenamento, como ele diz aqui, ó, o armazenamento ele é temporário. Beleza, jogador? É assim que ele funciona. Hora aí de 18. Diz assim, ó, na 18, que o Mozilla Firefox, tá, apresentou uma página de resultados de uma pesquisa na web, na qual o usuário deseja procurar uma palavra específica, né? E para fazer isso, o usuário pode acessar a caixa de texto de procura na página, pressionando as teclas Ctrl F. Perfeito. Perfeito, perfeito. Então, Ctrl F lá em cima, do seu lado direito, ele é padrão, lado direito em cima, no canto superior, abre aquela caixazinha de diálogo no Ctrl F. E aí você procura seu nome lá na lista dos aprovados, tá? Então, para pesquisar qualquer coisa dentro do texto, Ctrl F. Então, ó, 18, correto, tá? Aí vem a 19, 19, que diz assim: um usuário estava com várias guias abertas, em uma janela do navegador do Microsoft Mozilla Firefox, tá? Microsoft Mozilla Firefox. O atalho por teclado que permite fechar a guia atual seria Ctrl W,
seria Ctrl W. Certo ou errado? Aí, meu povo, qual seria o erro nessa questão? Ctrl W, de fato, ele, se fosse num concurso público, tá? Vamos falar especificamente do concurso domingo. Digamos que essa questão caísse domingo no concurso. Tá? Você olhou lá, pegou, caiu domingo no concurso. E você disse, não, Ctrl W, fecha a minha guia aberta, né? Ctrl W, fecha. Você vai lá, marca certo. Só que aí a banca, quando divulgou assim, tá errado. Não tá certo, tá errado. Aí você, não, tá certo. Ctrl W, fecha a guia aberta. Aí a banca, vocês entram com recurso e a banca não derruba o recurso. Mantém-se que tá errado. E onde está o erro? Justamente o erro está aqui, ó. Onde ele fala aqui, navegador é Microsoft da Mozilla. Mozilla, Microsoft. São concorrentes. O erro está ali, tá? Se foi erro de digitação, não sei. Só sei que caiu essa questão aí no concurso, tá? E muita gente marcou certo, mas esqueceu desse detalhe. Microsoft é quem? É o Edge, que é o Internet Explorer. Google Chrome é da Google, concorrente. E Mozilla Firefox é quem? É justamente um navegador livre, né? Que vem da Fundação Mozilla, Mozilla Foundation. Então, não existe Microsoft Mozilla Firefox. Existe sim o navegador Mozilla Firefox, mas ele não é da Microsoft. Então, ó, errado. Ou seja, uma casquinha de banana besta. Se você não se ligar no detalhe, deixou de entrar por causa de uma questão, tá? Então, muito cuidado, que a banca, às vezes, ela pode dar esse trocadilho, ou por querer, ou por erro de digitação, ou erro de gráfica, tá? Na hora da impressão. Então, cuidado com as palavras, fiquem ligados. Microsoft, Mozilla, Mozilla. Não existe o navegador Mozilla, não existe o navegador Microsoft, Mozilla, Firefox. Não existe. Eles são concorrentes direto. Concorrente. Então, é errado. Então ela ficou errada porque ele falou que era o Microsoft. E na verdade ele não é Microsoft, ele é livre. Aí vem a 20, que fala assim, ó, que a opção que permite excluir o histórico dos browsers apaga da memória RAM dos computadores todos os arquivos que tiverem sido feitos download na web e armazenados na máquina. Ó, onde que tá os erros aí? Ele diz que a opção que permite excluir o histórico de navegação do browser apaga da memória RAM. Ó, primeiro erro está aqui, ó. A memória RAM nada mais é do que um pentezinho que parece um pente de pentear cabelo mesmo. Por isso que o nome se dá pente de memória, né? Porque ele tem o formato de um pente. Então ele diz o seguinte, que a opção que permite excluir o histórico de navegação normal apaga da memória RAM. Não apaga da memória RAM nada. Se é histórico, ele fica na memória cache. Ele fica lá. Então ele já tem um erro ali quando ele fala memória RAM. Aí diz a memória RAM do computador, todos os arquivos que estiverem sido feitos em download. Negativo. Se você apaga o histórico da sua navegação, o que você baixou de download, que está na sua máquina, guardado, permanece lá. Não tem por onde correr. Então, quando ele diz, ó, apaga, cadê? Todos os arquivos que tenham sido feitos download. Não apaga nada. Aí ele falou aqui, apaga da memória e depois todos os arquivos que tenham sido feitos download. Então, ó, errada 20. Não tem nem o que questionar isso aí. Aí ele vem, ó, a 21, que ele fala assim, ó, computação em nuvem é a forma de utilizar memória computacional e local de armazenamento de arquivos em computadores interligados à internet. Até aí tudo bem. Aí ele disse, podendo estes arquivos ser acessados apenas. Aí quando ele fala apenas, aí você diz assim, apenas errado. Porque assim, se você colocou arquivo nas nuvens, aí ele diz lá, que esses arquivos são acessados apenas no computador local, negativo. Você está na rua, você acessa pelo seu celular, está no trabalho, pelo computador do trabalho, tá no lan house, tá no tablet, acessa pelo tablet. Então não é só apenas nos computadores local.
Então, quando ele falou aqui, ó, apenas, aí ele deixou erradinho o Futebol Clube, certo? Errado, errado. Aí vem a 22, que assim, eita, tava tendo cansaço. Diz assim, que o Windows 10, ele possui um recurso chamado quem? Windows Hello, tá? Que é uma maneira de obter acesso rápido aos dispositivos com esse sistema operacional. Beleza. Corda bolacha. Bolacha nem fala mais. O acesso ao dispositivo pode ser feito por meio de, aí sim, impressão digital ou leitura facial. Então, ó, 22, ok. Bolacha tá feliz aí. Bolacha tá de PC novo aí, um Ace, comprar um Corolla completo. Ela tá rindo à toa aí. Então, ó, falou em Windows Hello, já sabe, né? Impressão digital ou facial. Então, marca correto. E a 23 diz o seguinte, que o Windows 10 ele possui uma grande quantidade de atalhos de teclado, que permite ganhar tempo e aumentar a produtividade no uso do seu sistema. E ele diz que, sendo assim, ao clicar nas teclas do Windows mais C, ele vai abrir o aplicativo de configuração. Então, ó, tecla do Windows mais C, ele diz que vai abrir configurações. Meu povo, tem algumas coisas que são o óbvio, como, né? Como lá a gente naquele dia disse assim, Ctrl H, vai abrir o histórico, beleza. Mas o fato de ele dizer assim, Ctrl C, não vai abrir a configuração. Se você abrir se você der o Windows mais C, perdão, vai abrir nada mais nada menos que quem? Que a Cortana. Vai acionar a Cortana e não as configurações. Para ele acionar as configurações, teria que ser o Windows mais I de informações. Aí ele abre as configurações e mostra as informações do todo o computador, do que ele está lá. Entendeu? É assim que ele mostra lá. Beleza? Então, ó, o Windows mais C é para Cortana. Então, para abrir de fato configurações, é o Windows mais I, tá? De informações. Beleza, bolacha? Então, povo, fala, Darlandão. Eu fiz agora o teste aqui, esse Windows mais C, no meu apareceu foi o copiloto já. Que É uma dá porque para o teu é o tu Windows clicar 11. aqui. É porque o teu é o Windows 11, pô. Não é o Windows 10, Abriu não. É abriu o porque o teu já copiloto tá, já. o teu já está já está ativo o copiloto. Os computadores que estão comprando agora já com o Windows 11, a Microsoft já implantou o copiloto. Ela já excluiu definitivamente o Cortana. Mas, por exemplo, a minha máquina que é o Windows 10, a de Leninha, a dos demais que tem o Windows 10, permanece o Cortana. Segundo Ah, massa. informações, a partir do segundo semestre que vão pedir para atualizar, essa atualização pode ser tanto na inicial quanto no final, é que vai passar a ser copiloto. Por exemplo, o computador de bolacha que o Bolacha comprou é o Windows 11. Já veio o copiloto, entendeu? Ela esqueceu já a Cortana. Então, na verdade, o Windows mais C, tecla do Windows mais C, assim, eu falei Cortana porque é o que está ativo, porque ele fala que é o Windows 10 aqui, entendeu? Ele fala que é o Windows 10. Mas, na verdade, você pode colocar na sua observação que o Windows mais C, na verdade, ele abre quem? O assistente virtual, que era Cortana e hoje é o copiloto. Entendeu? É assim que ele funciona. Então, meu povo, ficamos aqui na nossa revisãozinha aqui, tá? Com 29 questões, que a gente resolveu 23 aqui e 4 a gente deu uma explicada sobre a Polícia Penal do Piauí, tá? Eu, particularmente, de coração, queria pedir a vocês que a gente mantivesse esse grupo aqui, né? Como eu disse, 5 pessoas ficando tá de bom tamanho, não tenho nenhum problema, tá? Menos de que 5 fica meio complicado você dar aula para 3, 4 pessoas pelo horário. Mas eu tenho certeza que vocês vão manter esse grupo aqui. Beto não veio porque Beto está na roça, mas mandou mensagem,
né? Glascleide ficou meio abalado aí, porque fez uma péssima prova, aí falou comigo no privado, saiu, mas disse que depois vai pedir para voltar. Socorro falou comigo que tá meio sumida, mas Socorro assiste a aula no dia seguinte, ela sempre assiste lá, eu vejo as visualizações, eu vejo que ela assiste lá, e ela botou que de fato assiste. Aí só a menina Jéssica que diz assim que esse horário tá meio complicado para ela, tá, mas eu vou ver o que é que eu faço para ela também não sair do grupo. Tiara tá aí meio cansada, estressada, né, mas eu conversei com ela agora de tarde, e eu vi aqui que vocês falaram com ela aqui no grupo, né, ela mandou alguma coisa, não deu para abrir, mas ela tá bem, vai ficar bem. Vai ficar bem, pra semana ela tá de volta. Ela falou comigo, disse, não, dá uma descansada essa semana, né? Desopila um pouquinho a mente, que Ela vai continuar. tá numa carga Lá enchendo o saco dela, Aí tem Beto, né? Tem a coroa Leninha, a Laninha não veio hoje, deve ter algum compromisso aí, mas também tá com a gente no grupo. Se saiu muito bem, né? Daniel também mandou uma mensagem aqui, tá dando uma descansada, que Daniel também veio numa maratona de concurso, né? Daniel fez Polícia Militar de Pernambuco, aí passou 4 meses no curso de formação, terminou o curso de formação. Daniel, acho que é 360 e pouco, aí a governadora chama 340 e pouco. A próxima lapada, que ela meter a caneta, Daniel tá dentro, já fez tudo. Mas aí Daniel não se acomodou, né? Daniel correu, fez Polícia Civil de Pernambuco, fez para escrivão, fez para agente, se saiu muito bem também. Aí agora correu pro Piauí. Então, assim, a gente até entende, né? Ele disse, pô, tô cansado, velho. Tô numa correria da porra, vou dar uma descansada essa semana. Não, beleza. Então, assim, Cláudio tá aí também, né? Da galera que Beto convidou, os únicos que estão aqui com a gente é Darlando, é você, Darlando e Cláudio, porque as meninas não aguentaram a correria, né? E Betão. Então, vocês são os 3 guerreiros aí do Alfa, do Alfa aí. Então, parabenizar vocês aí pela essa correria, tá? Os demais saíram por algum motivo, né? Mas aí eu deixei aberto a hora que quisesse voltar, a senhora avisar, tá? Eu espero, de coração, que nossas aulas estejam surtindo efeitos, né? Tanto que Daniel, Laninha mesmo, Laninha estudou nem um mês com a gente, pô. Já saiu bem nas provas. Falou comigo, né? Ela estava estudando em casa, tal. E aí, claro que ele convidou ela. Também deu muito certo aqui no grupo. Ou seja, só ficou a galera aqui no grupo, a galera que de fato quer estudar, a galera que de fato quer alguma coisa, né? A galera, porque assim, muitos dizem assim, não, é porque eu tô correndo, é porque, bicho, tá, o tempo tá curto, tal. Eu entendo, né? Eu entendo, mas também eu entendo que para a gente vencer na vida, a gente precisa também ter um pouquinho de esforço a mais. Por exemplo, bolacha mesmo, bolacha acorda 7 horas, vai para a loja o dia todinho, resolve tudo, tudo é com ela lá, sai da aula, vai para a academia, sai da academia, come uns 2 pastel, depois vem para cá, né? Cícera Natália também é professora, o dia todinho, aqueles meninos, um pé do ouvido, enchendo o saco, né? E grita menino lá, grita menino do outro, mas está aqui também pelo horário. Cláudio também sai do Alfa, Darlando sai do Alfa, Leninha é a única que está na VASP, está em casa, mas está na correria aqui também, né? Socorro também diz que é professora, está na correria, mas está todo mundo aqui. Então, assim, pessoal... Sou de licença paterna. Licença é uma escrota, né, bicho? Então, assim, todo mundo aqui tem suas particularidades, mas, assim, a gente precisa, se a gente que de fato quer alguma coisa, a gente precisa correr atrás. Assim como vocês, minha vida também não é muito fácil, não. Eu saio todo dia, 7h30, 8 horas, né? Eu não trabalho numa cidade fixa, todo dia eu vou para uma cidade diferente, atender o banco, né? Hoje mesmo eu fui para Gravatá, depois eu subi para Caruaru, de Caruaru eu fui para Arco Verde, de Arco Verde eu desci para Pesqueira. Quando eu estava descendo a Serra de Mimoso, chegou um chamado que um dos caixas eletrônicos da Caixa Econômica de Pesqueira tinha parado. E aí o gerente me ligou para mim, tá? Porque tá essa correria, né? Esse pé de mesa, pé de pano, sei lá que porra é. Gente pra porra, tá saindo 9 horas da noite lá do banco. E eu passei direto lá, vim sair do banco, era quase 8 horas da noite. Mas, ó, acabou essa aula aqui agora, eu assumi um compromisso com a galera da Prefeitura de Salgueiro, né? Como fazer o concurso. E eu coloquei, as aulas de lá são segunda e... Segunda não. Não, terça e sexta. Terças e sexta. Isso, coroa. Terça e sexta. Por que 2 dias na semana? Porque a prova já é dia 2 de junho.
Então a gente vai ter 12 encontros. Então eu tenho 12 aulas para botar na cabeça daquele povo que é informática. Em 2 aulas eu já vi uma grande evolução, né? Tanto por isso a você que tem 2 senhoras lá que dão um show de aula lá. Elas respondem tudo, bicho. É engraçado. Pergunte. Peraí, professor, diga de novo que eu tô anotando aqui. Eu acho muito massa, velho, pela idade que elas têm. Porque pela idade dela, elas têm muito mais do que 50 anos. Então, assim, a gente aqui é novo para a vista dela. Então, por exemplo, terminando aqui agora, eu vou agora fazer uma varredura. Eu já deixei Tiara baixando tinha que aqui no. estar aqui ouvindo isso que você está dizendo, Mas eu que falei nós isso para somos ela hoje, novos. Darlan. Eu falei isso para ela hoje. Eu falei isso para ela hoje, né? Porque, querendo ou não, a bichinha tá meio aí frustrada com esse concurso, né? Mas é como eu expliquei a ela, inclusive, ela sabe da situação de bolacha. Eu disse, Tiara, nem tudo na vida é do jeito que a gente quer. Por exemplo, eu tenho 2 filhos que estão aí em Salgueiro, né? Um de 14 anos e um de 12. E assim, às vezes a gente pergunta, eu faço essa pergunta para mim. Puta merda. Deus me deu a honra de ter sido pai de 2 filhos. E por que eu não estou criando eles? Por que eles não estão comigo, né? Todos os dias eles falam comigo, né? De manhã, tarde, noite. Mas não estão debaixo da minha asa, né? Como diz o Matuto, não estão nas minhas rédeas. Mas vai saber por quê, né? Sabe? Então, assim, eu tive eles 2, mas eu tenho outra família hoje, né? Sou muito feliz, graças a Deus. Mas, assim, são coisas que você se pergunta, pô. Então, nem tudo na vida é do jeito que a gente quer, né? Nem tudo. Então, como eu disse a Tiara, você queria muito esse concurso pro Piauí. Mas será que Deus não marcou aí para você trabalhar no Ceará, aí em Jardim, pertinho de casa, né? Em Pena Forte, entendeu? Então, assim, às vezes a gente não sabe, pô. Né? Bom, bolacha mesmo. Foi o que eu disse a bolacha, ela tá aí para confirmar. No dia do aniversário dela, chegou 3 minutos atrasado, pô, 3. Perdeu o concurso. Ou seja, ela pagou um cursinho, ela estava 2 anos no cursinho, certo? Ela participava dos simulados, dos aulões, e até meia-noite, e bolacha nunca faltou uma aula. Nunca, tá? Chovendo ou não, ela chegava lá de boa. Mas no dia, deu merda. Né? 3 minutos, e era o aniversário dela no dia. Ou seja, é uma data que ela nunca vai esquecer. Mas tudo na vida tem um propósito, né? Então, assim, eu como eu disse a ela, resfria a cabeça, dê um tempo para você até domingo. Segunda-feira é uma nova semana, né? Pedir a Deus que as coisas melhores virão e assim por diante. O negócio é não parar, Darlan, né? O negócio é não parar, Cláudio. Porque se parar, fica difícil. Eu vejo o Betão mesmo aí, pô. Depois ele vai assistir essa aula. Então, eu vejo o Beto mesmo. O Beto é um exemplo para muita gente aqui, pô. O Beto tá o dia todinho, cara. Beto é no motel, agora se formou em direito e corre para tirar o AB e vai para uma audiência com os meninos e corre de um lado, corre do outro e vai para o Alfa e volta para cá e vai para a roça. Ou seja, pelo que Beto tem hoje conquistou, Beto era para estar de boa, pô. Mas não, é sempre procurando melhorar. Por quê? Porque ele tem um objetivo. E ele disse a mim, mas eu só paro quando chegar nesse objetivo. Então, assim, eu admiro muito Beto pela correria dele. Muitas vezes Beto tá aqui, a gente termina a aula aqui 12, 12 e meia, aí Beto fala no meu privado comigo. Mas valeu, show de bola a aula. Vou pro motel agora resolver problema. Pronto, vai-se embora pro motel, chega lá de casa de volta 4, 5 horas da manhã. Então, assim, é correria. Mas uma hora, como diz a história, uma hora tá certo, uma hora a cataca gira, pô. Como você disse mesmo, Darlando, você tá batendo na tecla. É uma questão, uma questão, é uma questão. Ou seja, tá no caminho certo. Essa questãozinha é o detalhe que falta, né? Como você disse, justamente, como você disse, pô, velho, é só uma questãozinha, uma questãozinha, uma questãozinha, que tá me deixando fora. Ou seja, e você, por conta disso, vai desanimar? Não. Ao contrário, se de 120 questões tá faltando uma questão para eu entrar, significa que eu tô no caminho certo. Eu ia ficar preocupado e dizer assim, bicho, de 120 questões, tá faltando 119 eu acertar. Justamente, já está faltando 119, eu só estou acertando uma. Mas, pô, olha, quando eu cheguei, Darlando, e os demais aí de Salgueiro, quando eu cheguei para morar aqui, aí eu fui convidado para dar aula numa prova mais concurso, né? Que é de Maurício, que é PRF aí em Salgueiro. E aí, Bolacha estava na primeira turma quando abriu o cursinho aqui. Era outro professor, que ele era. O Bolacha, ele era sargento do Exército, não era? O cara que era professor, não era? Ele era sargento do Exército.
Não era sargento do exército, não era? Ele Porque era, né? ele não. Geraldo, Eu não não era? Não é tive Geraldo, aula não. com ele, não, porque informática parece que só entrou na segunda turma. Foi, né? Aí então o que É. acontece? Então aqui em Pesqueira, ele dava aula, mas ele era sargento do exército. Mas todo mundo depois, quando a gente começou a dar aula, o pessoal falou, pô, velho, ele sabe muito, mas pra ele. Assim, até pra falar, ele não sabe nem abrir a boca, assim, é tímido ele. Então, assim, graças a Deus, a gente fez uma boa amizade aqui com os alunos. Bolacha mesmo é uma das alunas lá do cursinho e deu certo. Então, assim, me pergunto por que cargas d'água eu vim parar aqui, que eu não sei. Não sei. Mas eu vim. Tô bem, tô feliz, tá tudo bacana. A família tá aqui, e isso é o que importa, né? Isso é o que importa. Graças a Deus, fiz um bom trabalho aí em Salgueiro. As meninas mesmo como Cícera Natália, como Socorro, o Val, que é farrapeira, Mai, foram minhas alunas, todo mundo aí, entendeu? Então, assim, graças a gente fez um bom trabalho. Eu, né? A coroa também aí, que arrumou agora. Ela não teve o que fazer, Darlanda. Ela arrumou um rato agora, tá criando a porra de um rato. Mostra o rato aí da Darlanda aí, vai. Então, o que acontece? As meninas, vamos fazer um curso, vamos montar um grupo tal. Beto mesmo, Beto e Tiara são os mentores. Olha o rato dela aí, Darlanda. A porra do rato que ela não teve o que fazer, que ela arrumou esse rato aí. Quando tu estiver passando no Prado aí, depois eu te dou o endereço. Tu bota por baixo da porta dela uma porra de um cola-rato, pra esse rato ficar colado. Entendeu? Se eu chegar na casa dela, eu vou botar esse cola-rato sem ela perceber. Quando ela ver, vai ser só o gato piando. Então, o que acontece? É... Ele tá parecendo um mocó, um mocózinho. Então, assim, Tiara e Beto mesmo me aperrearam, assim, uns 2 meses para montar esse grupo. Vamos fazer o grupo, mais meu tempo curto na correria. Mas teve uma hora que deu certo. Vamos lá, Beto, vamos ver se dá certo. Bora, eu chamo um, chamo outro, vamos embora. E graças a Deus estamos aqui hoje, né? Ou seja, tudo na sua hora, tudo na vontade. Então, meu povo, essa era aí a mensagem que eu queria passar para vocês aí. Eu espero mais uma vez que vocês estejam gostando, de fato, do grupo. Como eu disse, eu sou um cara que sou aberto a negociações. Se tal coisa não achou legal, posso melhorar, mas só aquela situação lá, eu acho que pode melhorar sim. Vamos fazer assado, que dá certo. Então, estamos aqui abertos para conversas. A gente faz o melhor, por exemplo. Jéssica falou que para ela esse horário está meio complicado e tal, mas eu estou preocupado. Por quê? Porque todas as aulas ela sempre participa, né? Mas eu vou ver o que eu posso fazer, porque ela disse que até as aulas gravaram para ela tá correria para ela assistir. A outra menina mesmo que estava no grupo mesmo, Maia falou comigo hoje, olha, mas vou dar um tempo aí de estudo, fiquei meio frustrado com a Polícia Civil, mas é uma coisa comigo mesmo as aulas gravadas eu não consigo assistir, beleza, então assim, cada um tem suas particularidades e a gente tem que respeitar, né? Clássico aí também, falou comigo, não vou dessa, esse dia eu vou dar assim, respirar um pouquinho, porque, por exemplo, Clássico aí de Tiara, elas vêm num ritmo de concurso há muito mais tempo, né? Eu acho que se brincar a galera deles, Darlano, do grupo de estudo que eles tinham lá, eu acho que a maioria já tá aí trabalhando, né? Então isso fica frustrando as meninas, pô. Mas tanto eu disse a Glaucia Cleide como eu disse a Tiara, enquanto elas, tchau, Natália, boa noite. Enquanto elas estiverem com essa pressão psicológica, o cérebro delas não vai ajudar. Elas já saem daqui pro concurso pensando, e se eu reprovar? Isso, entendeu? Então, enquanto ela estiver com esse pensamento, infelizmente, essa ansiedade vai. Você também, viu? Boa noite. Então, enquanto ela tiver com esse pensamento, essa ansiedade vai matar ela, pô, entendeu? Bom, Glass Cleide mesmo falou: eu não vou desistir de concurso, porque já fiz mais, eu tô ficando burra. Não, Glass Cleide, calma, não é assim não, pô. O que você sabe não vai, do dia pro outro, você não vai ficar burro, não. Que é isso, pô. A gente para 10 anos de estudar, quando volta, a gente não esqueceu, né? Então, assim, quando você aprende uma matéria, como diz a história, bem aprendida mesmo, né? Bem com os detalhes, você não esquece de jeito nenhum, você não consegue esquecer. Agora, quando você, como diz a história, faz um segundo grau meia boca e você quer só o diploma e assim por diante, aí você caga e anda, entendeu? Mas hoje você vê a necessidade do concurso público, né? Quantas vagas não abriu em Salgueiro? Todo mundo querendo morder essa vaguinha, né? Todo mundo quer ser concursado em Salgueiro, né? Mas é um salário mínimo, mas não importa, eu sou concursado. É assim que funciona. Entendeu, meu povo?
Bolacha quer falar alguma coisa? Tá dormindo já, é? Aí ela agora que esse computador novo, ela não dorme, não. Computador novo. Ela com medo de derrubar o computador, que ela não vai pagar a primeira. Ela vai dormir? Ah, porra, que ela dorme. Né, Bolacha? Tá falando, velho? Quer falar alguma coisa? Cláudio? Leninha? Show de Eu bola. quero falar, não, mas minha irmã chegou aqui agora perguntando um negócio, eu estou mostrando ela aqui o grupo, eu vou convencer ela a entrar no grupo. Ela Traz pra está aqui cá. do lado. Nossa, pode dizer ela que não tem como não dar errado, não, que ela assiste depois, se o som não deixar. Aí, Aqui, ó. Bolacha nem fala, Mostra não ela fala aqui, mais. ó. Que onde é que ela está aqui, ó. Oi, boa noite. Vamos convencer ela a entrar no grupo aí. É bom, é bom. Beleza, meu velho. Vamos, boa noite pra Valeu. todos aí. Show de bola. Claudão, valeu. Tchau, coroa. Tchau, Bolacha. Tchau. Prepara o café. Amanhã eu passo lá. Tchau para todo mundo. Acorda, bolacha. Valeu, Bolacha. Ela tá dormindo mesmo, que ela não responde mais, não. Ela deve ter dado umas cochiladas mesmo. Tô dormindo, não, tô aqui. Vai derrubar o Boa computador, que você nem pagou a parcela ainda, Boa viu? noite, boa noite. Pois é, rapaz. Valeu, Boa vai noite, embora. Até quarta. até Deus quiser, tchau. Valeu. Tchau, coroa. Guarda o rato, viu? Ao cola-rato. Tchau. Tá aqui em cima da Vou botar o cama aí. cola-rato Eu já aí, vou já colocar ele no lugar dele. Vai, tchau. Cheiro.